Hoje nós vamos falar sobre um dos principais órgãos das plantas, as folhas. Elas são essenciais para a fotossíntese e desempenham diversas funções importantes. Vamos entender como as folhas são organizadas e como elas se adaptam no ambiente. As folhas são as responsáveis pela produção de energia na planta por meio da fotossíntese. Elas podem ter diferentes formatos e tamanhos dependendo do ambiente. Um exemplo interessante são as plantas carnívoras, que possuem folhas modificadas para capturar insetos. Embora a maioria de nós pense em uma folha como algo fino, verde e liso, elas apresentam uma enorme diversidade de formas e funções. Algumas folhas, como as das plantas carnívoras, do gênero Nepenthes, são modificadas para capturar e digerir pequenos animais, o que ajuda a planta a obter nutrientes em solos pobres. Agora nós temos uma representação das partes da folha, que é o caule, aí nós temos a estípula, a bainha, o peciolo e o limbo. As folhas são ligadas ao caule, que as posiciona de maneira ideal para capturar a luz. A principal função da folha é realizar a fotossíntese, mas a sua organização também ajuda a regular as trocas de gases com o ambiente, proteger contra a perda de água e defender contra predadores. A epiderme é a camada externa das folhas. Ela é formada por células compactas que funcionam como uma barreira protetora. Além disso, a epiderme possui anexos, como os estômatos, que controlam a entrada e saída de gases, estruturas que podem evitar a perda excessiva de água. O mesófilo é a parte interna da folha onde ocorre a fotossíntese. Ele é rico em cloroplastos, que são os responsáveis por capturar a luz solar. Já a cutícula, uma camada de cera que recobre a epiderme, ajuda a evitar a perda de água, especialmente em ambientes secos. Os estômatos são pequenas aberturas na superfície da folha que permitem a troca de gases entre a planta e o ambiente. Eles ajudam a planta a absorver gás carbônico e liberar oxigênio, ao mesmo tempo que controlam a perda da água. As células guarda ao redor dos estômatos regulam essa abertura, dependendo da quantidade de água na planta. Agora nós vamos falar sobre os tipos de folhas. As folhas podem ser classificadas em simples ou compostas, dependendo da divisão do limbo. Nas folhas simples, o limbo é único, podendo ter algumas variações como o formato lobado. Um exemplo são as folhas da mangueira. Já nas folhas compostas, o limbo é dividido em foliolos, que se parecem com pequenas folhas independentes, como as folhas da samambaia ou do feijão. Além disso, as folhas podem ser classificadas pela filotaxia, que é a forma como se organiza nos ramos. Temos 3 padrões principais. Na alternada, as folhas se dispõem de forma alternada ao longo do ramo. Na oposta, 2 folhas saem do mesmo ponto. E na verticilada, várias folhas surgem em torno de um único ponto do caule. Cada tipo de folha e organização tem relação direta com a adaptação da planta ao seu ambiente. Bom, agora nós temos as modificações foliares. A primeira vai ser as brácteas e espinhos. As folhas elas podem sofrer várias modificações, por exemplo, as brácteas que são folhas coloridas, ajudam a atrair polinizadores. Já os espinhos, encontrados em plantas de climas secos, reduzem a área de transpiração, ajudando a planta a economizar água, além de proteger contra herbívoros. Aí nós temos as gavinhas e os cotiledones, que além das brácteas e os espinhos que eu mencionei, eles auxiliam a planta a se fixar a suportes, facilitando seu crescimento. As gavinhas, no caso. Já os cotiledones são folhas presentes nas sementes e ajudam a nutrir a planta durante sua germinação. Outras 2 modificações os catafilos e folhas com propagação vegetal. Bom, as folhas elas podem sofrer diferentes modificações para cumprir funções específicas. O exemplo é os catafilos,
que são folhas escamiformes, que protegem brotos vegetativos. Elas também podem armazenar nutrientes, como vemos em plantas como a cebola e o alho, onde essas folhas ajudam a planta a sobreviver a condições adversas. Outro exemplo interessante são as folhas com propagação vegetativa. Algumas plantas, como as begônias e zamioculcas, elas têm folhas que podem formar novos indivíduos quando destacadas da planta-mãe. Esse tipo de propagação é uma maneira eficiente de garantir a sobrevivência e a reprodução dessas plantas sem a necessidade de sementes. Concluindo, as folhas elas desempenham uma série de funções essenciais para o planeta, desde a fotossíntese até a proteção contra predadores, e a sua estrutura e organização são incrivelmente adaptáveis, o que permite às plantas prosperar em uma grande variedade de ambientes. Eu espero que vocês tenham tido uma compreensão melhor de como as folhas funcionam e se adaptam ao meio ambiente.